E a gente agora fica com as crônicas do doutor Ivanaldo Porto, né? Que ele fala, né, sobre o Supremo Tribunal Federal brasileiro que quer estar acima de tudo e de todos, acima da Constituição, acima das leis, acima do povo, acima dos poderes constituídos, como o Congresso Nacional, o Executivo, e me parece que até acima de Deus. Vamos ouvir a crônica do doutor Ivanaldo Porto. Bom dia, amigos do programa Panorama Popular. Bom dia, amigo Manoca. Quando eu penso, Manoca, amigos, que já vi de tudo no Brasil, a cada dia me surpreendo mais com a imbecilidade daquelas pessoas que estão no poder, seja em qualquer deles, judiciário, executivo e legislativo. Agora estamos em uma polêmica. Ou melhor, mais uma polêmica, porque, como eu já disse, todos os dias surge uma polêmica nova para que o povo brasileiro possa se escandalizar. Agora é a questão de os deputados poderem dizer o que bem entenderem quando estão ocupando um cargo, quando do mandato legislativo que estes foram eleitos. Pode ou não pode? Ora, pessoal, a Constituição diz de forma clara que o parlamentar, quando no exercício do cargo e falando por este cargo, vamos dizer assim, este tem imunidade, ou seja, ele pode dizer o que bem entender. Aí agora surge o STF dizendo que não, que os deputados podem dizer tudo o que eles quiserem aos outros ou com os outros, mas não podem dizer nada com os ministros da Suprema Corte. É uma desgraça o comportamento hoje de alguns ministros do STF. Infelizmente, estamos vivendo uma ditadura deste poder. Um poder onde os seus membros estão acima de tudo e de todos, faltando apenas estar acima de Deus. Mas daqui a uns dias eles conseguem modificar alguma legislação para alcançarem esse intento, não é? Estarem acima de Deus. Porque acima das leis, acima da moral, acima da ética, acima da ordem, acima do povo, acima do país, alguns membros desta corte com certeza já estão. Então, vem esta polêmica agora. Será que ninguém pode, no Estado Democrático de Direito, dizer nada contra um ministro do STF sem que ocorra o risco de ser preso, preso sem direito à fiança por um crime afiançável? É o que nós doutrinadores, nós juristas, estamos questionando. Aqui, agora, tudo é possível e tudo pode ser real. Veja que alguns deputados, inclusive, para se livrarem deste perigo de serem trancafiados em uma masmorra, simplesmente porque divergiram de algum ministro do STF, estão criando uma PEC, não é? Estão criando aí uma legislação, vamos dizer assim, que os proteja, que se chama PEC da impunidade. Até esse ponto a gente chegou, de se criar uma nova lei para proteger os deputados dos ministros do STF. Mas eu pergunto, e o povo? Quem os protegerá? Quem protegerá a nós que não somos deputados, que não temos forças políticas para que possamos nos defender? Quem nos defenderá destes algozes que usam muitas vezes da lei e, em função dela, para tirar proveito próprio? Eu, sinceramente, como advogado, eu estou estarrecido. Combatemos tanto vamos dizer assim, a época dos militares para hoje estarmos como cidadãos no poder e vemos um órgão intitulado justiceiro, não é? Ou
fomentador da justiça, buscando transformar este país novamente em uma ditadura. Neste caso, uma ditadura do próprio poder judiciário. É assim que eu vejo e oxalá não seja preso por estar dizendo isso. Mas acredito eu que se for o STF usar com isonomia esses entendimentos de botar na cadeia quem os critica, acredito que no Brasil não terá lugar para colocar tanta gente. Porque hoje, quase que a unanimidade, o povo brasileiro não gosta, discorda e quer acabar com o STF. Não sou eu o único. E eu não diria nem acabar com o STF, porque o Poder Judiciário ele deve existir. É o Poder Judiciário que mantém o equilíbrio, não é, na sociedade, não é? Mas eu digo que deveríamos ter uma maneira diferente de escolher os membros para estas cortes, como STJ e STF, não é? Outro meio, que não aquele de indicação política. Devemos ter concurso para que pessoas, pelo menos isentas, pudessem ali entrar sem dever favor a qualquer parlamentar. Tá bom? É assim que eu penso. Fique com Deus e um fraterno abraço. Muito obrigado, Ivanaldo. É assim que eu penso também. Inclusive, pensava assim também, né, há mais de uma década passada, né, o saudoso e grande político e escritor brasileiro Rui Barbosa, né, que dizia que a pior das ditaduras é a do Supremo Tribunal Federal, a ditadura da justiça, porque é a última instância, contra ela não se pode fazer absolutamente nada, tá? Então, é o que nós estamos vivendo, a ditadura de toga, a ditadura do Supremo Tribunal Federal, juntamente com a ditadura do crime organizado, né? Porque você está vendo aí os criminosos aí matam no meio da rua, roubam e comercializam droga e nem presos são. Pelo contrário, o próprio Supremo Tribunal Federal, alegando risco com o coronavírus, já libertou dos presídios mais de 35 mil bandidos de alta periculosidade. Então, está complicado, né? Está muito complicado. Acho que, querendo ou não, o Exército, né, vai ter que fazer o seu papel no artigo 142, né, para manter a ordem nessa nação. Uma intervenção. Eu não quero uma intervenção para tomar poder, eu quero uma intervenção para colocar os poderes no eixo, né? E se ninguém pode fazer isso, que o Exército faça, porque o Exército tem poder para isso, para o exercício do direito, né? Tá certo? Do Estado de Direito. Então agora a gente vai ouvir uma crônica, né, com o grande jornalista Alexandre Garcia, tá certo? Que com o tema Supremo Tribunal ou ditadura de toga. O deputado preso foi para a audiência de custódia, que foi feita à distância, né? E o juiz manteve a prisão. E aí a gente descobre, eu vi um noticiário e ninguém achou estranho isso, que esse juiz da audiência é um auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. É uma coisa incrível. Incrível. Eu não quis acreditar, eu fui checando, eu pensei que fosse fake news, né? Não, é verdade, né? Mas é o mesmo espírito daquele inquérito da fake news em que o Supremo é vítima, é investigador, é Ministério Público, é julgador e é o carrasco executor, né? É uma coisa... Eu não sei o que os estudantes de direito devem estar pensando de tudo isso, né? Então, muito obrigado ao professor de jornalismo, né, Alexandre Garcia. Agora a gente volta para uma crônica de Dr. Ivanaldo Porto. Pode-se falar mal de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Vamos ouvir a opinião do Dr. Ivanaldo Porto. Bom dia, pessoal. A polêmica agora, não é? Neste exato momento. Eu digo agora porque todo dia, neste país da hipocrisia, temos novas bobagens para discutir a nível nacional, não é? A do momento pode-se falar mal de um ministro do STF, não da pessoa dele,
Mas do seu trabalho no judiciário, pode-se falar mal? O deputado, por exemplo, no exercício do mandato, ele pode dizer alguma coisa com relação ao STF, por exemplo? Ou o deputado, segundo a Constituição, que é interpretada pelo STF, pode dizer tudo contra todos, menos contra algum ministro do STF? É assim que a Constituição reza. Porque eu, como doutrinador, como professor e como advogado, eu, sinceramente, eu já não sei mais o que a Constituição Federal diz ou deixa de dizer. Porque todos os dias o STF vem com uma interpretação diferente que deixa a todos nós abismados. Outra coisa, pode-se ter num país um poder que está acima de tudo e de todos, da lei, da população, do próprio país, e do jeito que vai, qualquer dia desse, está acima de Deus? Pode. Quem controla o STF? Deveria ser o Congresso Nacional. Mas se o Congresso, por exemplo, vamos dizer assim, condena a perda do cargo um ministro do STF, quem irá cumprir esta decisão? O próprio STF ou o STF vai criar algum tipo de inconstitucionalidade para coibir, vamos dizer assim de forma bem clara, esta demissão deste ministro que não se comportou bem? Estamos ou não estamos em uma ditadura do STF? Acredito eu que já deveríamos ter uma nova Constituição, mas uma Constituição séria, não uma Constituição política. E que inicialmente esta Constituição deixasse de forma clara que qualquer cargo público deve ser galgado mediante concurso, inclusive das cortes superiores, não é? E aí se inclui ministros do STJ e do STF, e vamos mais além, desembargadores federais e estaduais e membros dos tribunais de contas. Eu acredito que só assim poderíamos ter neste país uma justiça, um poder judiciário, melhor dizendo, mais justo, mais íntegro e que realmente trabalhasse em prol da população, em prol de se fomentar aquilo que se busca quando se vai a este poder, ou seja, a justiça acima de tudo. Tá aí, né? Continua aí o debate sobre, né, os posicionamentos da Suprema Corte que deixam a desejar, né? Porque elas deveriam ser a grande, né, a Suprema Corte deveria ser a grande guardiã da Constituição Federal Brasileira e, né, segui-la à risca, sem discutir, né, ou as leis que lá estão estabelecidas, né? Apenas seguir.